Cada dia é uma oportunidade para vencer. Com coragem para encarar os desafios que demandam energia, estratégia e determinação. Nas quadras ou na empresa, a parceria faz toda a diferença. Confie na energia da Engie para o ponto de virada do seu negócio. Faça uma simulação. Engie, sua parceira no mercado livre de energia. Algumas escolhas mudam os rumos do seu negócio. Sua indústria pode continuar como está, ou pode produzir mais com menos. Seu varejo pode cortar investimentos para sobreviver ou reduzir despesas e crescer. Sua produção pode focar só nos desafios de hoje ou pode ser sustentável e melhorar o amanhã. Sua empresa pode consumir energia como sempre fez ou escolher a energia livre CEMIG e economizar até 35% na conta. Vem ser livre! Bom, começar o painel aqui agradecendo a Exame pelo convite para poder moderar esse painel junto com o José e com a Viviane. Eu estava até brincando com o José antes da gente começar aqui o painel, que eu até trocaria, talvez, vetor por matriz, né? O Mercado Livre ele é muito mais do que um único vetor de eficiência. Eles são vários vetores de eficiência que, no final do dia, resultam numa matriz porque ele traz eficiência em custo, traz eficiência em sustentabilidade, traz eficiência no crescimento econômico do nosso país. Então, gostaria de destacar primeiro, acho que esse ponto, né, e agradecer já a presença tanto da Viviane quanto do José aqui para a gente poder debater nessa tarde sobre esse assunto que é tão importante. Nos últimos anos, a gente tem visto o Mercado Livre crescer bastante, o Marcelo trouxe números aqui bem impactantes, né? E um grande driver desse crescimento tem sido o aumento das fontes de geração renovável. A gente também teve uma expansão bem relevante, principalmente das fontes eólicas e solar ao longo dos últimos 5, 6 anos, né, que conseguem trazer um atributo muito importante para o nosso Mercado Livre, que é a questão da sustentabilidade, que é um produto que é muito buscado no mercado. E eu queria começar aqui a nossa discussão, passando para a Viviane. Eu tenho primeiro um pedido para você explicar um pouquinho de como é que é a atuação do CBEDS. Eu sei que o CBEDS ele faz muito a questão do advocacy em temas relacionados à sustentabilidade, ao clima. Então, primeiro, te fazer esse pedido. E, segundo, uma impressão sua, um comentário inicial seu sobre como é que você vê o Mercado Livre e essa abertura que a gente está tendo agora como um possível vetor, aí, naturalmente, de sustentabilidade e da gente conseguir, de alguma forma, alavancar a nossa agenda de transição energética. Oi. Boa tarde a todas e todos. Muito obrigada, Matheus, pela pergunta. E também agradeço o convite da Exame Renováveis. Agradeço aqui também as empresas, algumas associadas ao CBEDS, PSR também, que é parceiro do CBEDS. E, bom, meu nome é Viviane, eu sou diretora de Clima, Energia e Finanças Sustentáveis do CBEDS. Eu venho da área jurídica, trabalhando com governança climática, fiz doutorado na área de energia, mas com foco na transição, na energia, clima, na conexão, olhando para políticas, instrumentos regulatórios. E no CBEDS, a gente vem trabalhando na Câmara Temática de Clima, de Energia e Finanças, trazendo essa conexão da descarbonização e os meios, vetores, instrumentos necessários, né, para os diferentes setores. O CBEDS é o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. A gente tem mais de 25 anos e vem do World Business Council for Sustainable Development, que é essa rede global que traz as grandes empresas, né, associadas dos diferentes setores. E a gente aqui no Brasil tem mais de 100 empresas associadas, das grandes também, multissetorial, representando aí em torno de 50% do PIB, em termos de capilaridade. Então, a gente trabalha bastante com engajamento e qualificação do debate, num pilar de capacity building, inicialmente, então, trazendo aí capacitações de diferentes temas, não somente técnico, mas também para qualificar debates que tenham influência na tomada de decisão. E um segundo pilar, que é o advocacy, já mencionado, a gente vem trabalhando bastante em algumas agendas, por exemplo, o mercado de carbono, né, a regulamentação do mercado que está em tramitação agora
indo para o Senado, então a gente vem acompanhando com as empresas e fazendo engajamento e articulação política. E o terceiro elemento da nossa estratégia é a conexão e colaboração, para que a gente tenha uma espécie de hub de inovação tecnológica entre as empresas associadas, fomentando aí o que há de mais novo na literatura, como um radar, né, funcionando como um radar para essa inovação, adensamento tecnológico. A gente vem trabalhando bastante também em traduzindo os preceitos, né, das medidas políticas, o plano de transformação ecológica que contém um dos itens basilares, né, a transição energética, agora o plano Neo-Indústria, então todos esses movimentos da política e como isso se traduz para a implicação para o setor empresarial. E o mercado livre ele é tido, né, pelo CBEDS como um vetor fundamental, estratégico para a descarbonização, para esse movimento da sustentabilidade, né, dos setores, dos grandes consumidores, das grandes empresas consumidoras do setor elétrico, e a gente vem também apoiando com estruturas e com discussões, trazendo especialistas. A gente teve, ano passado, a alegria de ter uma parceria com o PSR, também com o Barroso, para publicar um estudo sobre essas oportunidades do setor empresarial brasileiro para uma transição energética justa e reconhecendo o papel do mercado livre, né, como estratégico para essa modernização do setor elétrico e descarbonização. Eu vou passar aqui, então a gente vai avançando. Não, maravilha. Você tocou no ponto do mercado de carbono, eu vou voltar nele um pouquinho mais tarde, mas eu queria só explorar mais, você comentou justamente esse estudo que a gente fez em parceria no ano passado, eu queria explorar um pouquinho mais como é que é a visão do CBEDS a respeito do aumento do valor agregado, trazido justamente por essa energia renovável, para indústrias como, por exemplo, de aço verde, etc. Como é que vocês veem isso, o papel, né, dessas renováveis dentro de uma construção de uma agenda, naturalmente, de transição energética e de valorização, digamos assim, do produto nacional? Ótimo. A gente tem olhado pela dinâmica da transição energética justa, né? A justiça climática entrou também como um pilar fundamental, acompanhando aí o multilateralismo da mudança do clima, o Acordo de Paris. Então, esse é um tema inevitável, e quando a gente fala em mercado livre, a gente também tem buscado analisar esses desafios, as oportunidades, né, pela liberdade contratual, pela diversificação das fontes renováveis, algo fundamental, de fato, para impulsionar algumas energias, algumas fontes, tanto olhando para low-hanging fruits, quais são esses frutos maduros que o Brasil poderia alavancar desde que tenha medidas políticas, né, concretas, mas também energias, tecnologias disruptivas, a exemplo de captura e armazenamento de carbono, bioenergia com CCS, enfim. Mas também a preocupação da questão da justiça tarifária ainda é um tema que a gente tem que aprofundar. A ideia esse ano é trazer essa discussão de uma forma dos desafios e oportunidades do mercado livre, né, para ampliar a diversificação de fontes, mas, ao mesmo tempo, também tentando, reconhecendo, né, esse desafio do governo, da modicidade tarifária, com o mercado cativo, como que a gente pode trazer elementos e até para a modernização do setor elétrico, né, com o PL, quais são os elementos de entrave em que o setor empresarial pode coletivamente atuar para incidir. Então, é uma agenda estratégica importante para a gente movimentar tanto pelo lado da sustentabilidade da descarbonização, mas também como eficiência e competitividade da indústria, né? Várias das grandes empresas que são associadas ao CBEDS, que participaram desse estudo ano passado com o PSR, a maioria é praticamente unânime, né, o reconhecimento de que o mercado livre é fundamental e estratégico, né, na estratégia corporativa delas. Então, esse é o nosso esforço e desafio, né, construção de convergências com esses desafios políticos também. Maravilha, muito obrigado, Viviane. Passando agora para outra ponta, né, a Viviane comentou muito sobre o ângulo do consumidor, do ângulo empresarial, mais da ponta da carga, jogando uma pergunta aqui para o José, que está do outro lado, no lado, na verdade, dos comercializadores de energia, e até pegando um gancho em tudo que foi debatido aqui no último painel. A gente já passou no setor elétrico, só para rememorar, basicamente por duas grandes ondas, né, de migração. Agora a gente está vivendo a terceira, como o Marcelo já explorou em números. E aí, o que eu queria trazer com vocês é assim,
Sobre a ótica da associação, né, e dos associados também dentro da Abracel, quais foram as lições que a gente aprendeu nessas duas ondas e que a gente vai conseguir, de alguma forma, trazer para essa terceira onda, como também um vetor de eficiência, aí pensando em quem está vendendo a energia, né, provendo sempre custos mais baixos para os consumidores. Mas eu queria te ouvir assim, o que a gente consegue tirar de lições aprendidas lá de trás para aplicar agora nesse novo momento? Tá ótimo, pergunta bem interessante mesmo, dá para abordar com informações relevantes, né? Essa nova onda da abertura do mercado, que é a maior, né? Nós estamos numa nova fase de abertura exatamente nesse mês, a partir desse mês, e é a maior da história. A gente chegou, os números já foram dados em vários outros painéis, né? Dos 38 mil unidades consumidoras, nós vamos ter talvez aí 20 a 25 mil a mais esse ano, né? E é relevante a gente trazer para o mercado e para o atendimento a esse consumidor as lições que foram aprendidas nessa história. Uma das lições mais relevantes é transformar realmente energia elétrica num produto, né, e dar características de produto para ela e simplificar a jornada do consumidor para obter esse produto, né? O que eu quero dizer com produto? Todos os consumidores, enquanto atendidos pelas distribuidoras no mercado regulado, eles foram acostumados a receber energia sem saber muito bem a característica da energia, a fonte da energia, o prazo dessa energia. Muitos consumidores, como foi explicado especificamente nessa fase que atende o consumidor de média e alta tensão, muitos consumidores desse perfil, eles não sabem que o contrato dele tem uma validade de 12 meses. Ele está descobrindo agora, porque, se interessado em migrar para o Mercado Livre, ele precisa atender lá uma característica que precisa dessa informação. Então, os comercializadores, nessa nova fase de abertura, eles estão desenvolvendo produtos, já foi explicado aqui, as comercializadoras criaram áreas de desenvolvimento de produtos, áreas para acompanhar a jornada do consumidor e acompanhar a satisfação para reter esse consumidor, né? E está buscando sempre agregar ali inovação e facilidade. A facilidade é por meio da digitalização, pode ser feito por meio dos portais, como foi explicado aqui no painel anterior, né? Você ter ali a compra da energia em 3 cliques, em 3 processos, né? Não 3 cliques, mas em 3 processos. Se não for dessa forma, que seja ainda de uma mistura de digitalização com tailor-made, né? O que eu quero dizer com isso? Você pode buscar analogia no sistema financeiro, né? Quando você tem o banco voltado ali para os grandes clientes, para os grandes investidores, ele vai ter um private bank ali com um atendimento extremamente personalizado. Quando você tem já a incorporação de milhões de consumidores no sistema financeiro por meio de bancos digitais, você já tem processos mais digitalizados. Então, o Mercado Livre, nessa fase de atacarejo, ele está misturando essas duas características, algo tailor-made com algo completamente digitalizado, para trazer esses 200 mil consumidores potenciais para o Mercado Livre. Algo muito relevante também é saber dar contornos a esse produto, né? E mostrar para o consumidor que energia é, sim, um produto, tal qual é na telecomunicações, né? Você não pega, você às vezes tem dificuldade de entender, por não ser palpável, né, o que é um serviço de telecomunicações, mas você entra lá um serviço de banda larga, por exemplo, mas você entra no site da operadora, você tem lá diversas características, prazo, velocidade da banda larga, e você vai cruzando essas características, você tem produtos distintos, né? Na energia, para quem está começando a ter contato com os produtos das comercializadoras, é a mesma coisa. Você vai ter energia com prazos distintos, você vai comprar por 1, 2, 3, 5, 10 anos, você vai ter fontes distintas, da eólica, a biomassa, da solar, a hidrelétrica, um mix de tudo isso. Você vai comprar, além da energia elétrica, você vai comprar alguns serviços e produtos associados num grande combo. Você vai poder comprar energia sabendo de onde é essa energia, inclusive como essa energia é produzida e se ela, de alguma forma, cuida ali das comunidades, cuida de todas as características do ESG, né? Tanto no social quanto no ambiental, porque você vai ter certificados de energia e você vai poder também comprar esses produtos esses produtos elétricos, vamos dizer assim, incluindo nesses combos alguns
serviços, né, de eficiência energética, de melhorar ali a tua produção com menos gasto de energia. E tudo isso, o Mercado Livre ele tem, é intrínseco ao Mercado Livre, porque ele busca dar contorno a um produto que é meio inimaginável para o consumidor, e ele dá clareza, né? Você está comprando exatamente isso, agregado a isso, e pode ainda trazer mais alguns atributos junto com a energia elétrica, que é algo meio intangível, meio não palpável, né? E passa a ter contornos muito claros. Maravilha, Zé. Você comentou um pouquinho sobre esses novos produtos que estão sendo formatados, né? A gente, até no painel anterior, teve um comentário bem interessante sobre a preocupação em simplificar ao máximo, mas também trazer esse contorno, ter regras bem delimitadas, uma vez que esse consumidor que hoje está migrando, ele só consome da rede, a princípio, né? Ele não tinha esse contato, essa urgência em definir esse produto para ser comprado. Mas aí, voltando aqui para a Viviane e para um outro assunto super interessante, no final do ano passado a gente teve aprovado o PL do mercado de carbono, que também é um novo produto, né? E aí eu queria te ouvir um pouquinho, Viviane, como é que você vê as perspectivas agora para os próximos passos? A gente sabe que ainda tem um trâmite legal a ser corrido, né? Mas passando esse trâmite legal, como é que você vê primeiro a aprovação desse PL, né, do texto que foi texto que foi apreciado e aprovado, e quais são os próximos passos depois de uma aprovação legal, né? O que a gente precisa fazer para destravar esse mercado de carbono dentro do Brasil? Ótimo, obrigada. Bom, eu vou resumir muito rapidamente um contexto, né, de mercado regulado, enfim, dessa discussão de regulamentação. A precificação de carbono, ela já é um tema de discussão há muitos anos no Brasil, inicialmente na Política Nacional sobre Mudança do Clima, que já previa o estabelecimento de um mercado brasileiro de redução de emissões desde 2009, mas a gente tem um hiato de 2009 até 2021, quando efetivamente, né, a gente teve um projeto de lei, ex-deputado Marcelo Ramos, que trouxe o foco, né, para a regulamentação. Esse projeto avançou na Câmara com o apoio do CEBEDS, da CNI, com uma indústria que, naquele momento, ainda tinha uma reticência sobre a agenda. Acho que, nos últimos 2, 3 anos, a forma de ver o mercado regulado de carbono mudou bastante na indústria, com trabalhos, né, de qual é a eficiência de uma precificação de carbono, e que a via de mercado é mais eficiente, né, certamente, do que uma taxação de carbono, como é a outra modalidade de precificação. Então, dado isso, alguns projetos de lei foram apresentados, né, tanto na Câmara quanto no Senado. Ano passado, a gente trabalhou bastante com a advocacy no PL 412, de 2022, que estava sob relatoria da senadora Leila Barros, na Comissão do Meio Ambiente do Senado, a presidente, né, da comissão. E ele foi para a Câmara, ele foi aprovado no Senado, foi para a Câmara e foi apensado ao 2148 de 2015, mudando bastante, assim, alguns teores, alguns avanços em relação à tributação, por exemplo, um pouco mais de clareza em governança, mas vários pontos ainda de entraves e de discussão. A natureza jurídica, por muito tempo, foi o tema, né, de controvérsia, inclusive, um desafio de construção de convergências. A questão também de exclusão de setores, por exemplo, a exclusão explícita do agro primário. Então, tempos atrás, inclusive, alguns atores voltados ao setor elétrico estavam preocupados justamente com a exclusão de um setor e outro, como isso pode repercutir. Atualmente, o que a gente tem, né, de cenário, na última semana, antes do recesso legislativo, né, no fim do segundo tempo, o PL foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas com uma manobra de que ele volta agora para o Senado, né, já que ele foi apensado a um outro projeto da Câmara, ele agora vai para a apreciação do Senado após o recesso e tem que retornar à Câmara novamente, né, foi uma manobra, enfim, com uma preocupação que a gente ainda vê, né, nesse processo de dar mais segurança jurídica, mas o fato é que hoje a gente tem a base, né, a diretriz para a criação de um sistema brasileiro de comércio de emissões, que não determina necessariamente por setor, mas por perfil, né, fonte, instalação. Então,
entre 10 mil e 25 mil toneladas de CO2, a empresa, a organização, a instalação, ela deve relatar as suas emissões de gás de efeito estufa, e acima de 25 mil, ela é obrigada, né, a participar desse Sistema Brasileiro de Comércio, que traz aí um limite de permissões. Aí a gente não está falando de crédito de carbono, mas de permissões dentro desse sistema. O mercado regulado, como está hoje, ele prevê a participação da oferta voluntária de crédito de carbono, e aí é importante a diferença, né? Enfim, o mercado voluntário não faz parte desse regulado, mas a gente está falando de uma oferta voluntária, né, como um complemento a essas permissões do Sistema Brasileiro de Comércio, como uma forma também de promover a eficiência e a competitividade dentro da indústria. Globalmente, o mercado regulado ele é muito focado na indústria e, em parte, do setor energético. No Brasil, por conta do perfil de emissão, majoritariamente, né, historicamente, na emissão de agropecuária e desmatamento, mudança do uso do solo, há uma discussão muito específica, né, sobre o papel de AFOLU, o papel de agro nesse sentido, e hoje o que a gente tem é essa exclusão, embora o mercado regulado ele traz uma implementação gradual, ou seja, os setores que estão mais maduros em termos, né, de tecnologia e também de mensuração, relato e verificação das emissões. A expectativa é que o mercado regulado ele seja um instrumento de transição para a descarbonização. Ele não é, por si só, uma política, como, por vezes, ficou parecendo no ano passado, né? A percepção de que o mercado é a política climática. Ele é um instrumento político para alguns setores, né? Mais adequados para alguns setores. Há uma discussão se, para cada setor, qual seria esse instrumento mais adequado, e pela experiência internacional também, novamente, né? Com perfil de combustíveis fósseis, na maior parte dos países, o mercado regulado sendo o mais ideal para precificar a indústria e parte de energia. Então, a gente tem agora, depois do recesso legislativo, a partir agora em fevereiro, essa discussão retomando, e a expectativa é que, sendo aprovado, a gente tem aí ainda um período longo de prévia implementação efetiva, né? Então, em torno de 5 anos, se todos os prazos forem obedecidos, porque inicia primeiro um relato, um período de adaptação. Então, efetivamente, a gente vê que até o final da década, para começar, né, nos setores, nos atores que vão estar nesse limiar, e qual o impacto também para estimular essa descarbonização de uma forma mais eficiente e competitiva. É uma discussão que ainda tem muito pano para a manga, mas que ela se reflete nessa discussão multissetorial, né, para o setor energético, para as diversas indústrias e juntamente aí como que a gente pode refletir esse instrumento político como um instrumento de desenvolvimento, né, que não seja um freio, como muitas vezes é tido também. Né? Não, bacana. E para a gente fechar, a gente está com o tempo um pouquinho apertado aqui, José, eu queria só, enquanto esse mercado de carbono não se torna realidade no Brasil, a gente já tem algum tempo os produtos, os I-RECs, né, que nada mais são do que certificados, não é uma correlação 1 para 1, né, necessariamente com o mercado de carbono, mas é um certificado de que você tem ali uma energia limpa, uma energia renovável, suprindo a sua indústria, enfim, seu comércio. Queria que você comentasse rapidamente sobre esse produto, né, que já vem sendo negociado há muito tempo, e como é que você vê, eventualmente, o I-REC no mundo em que você tem o mercado de carbono, essas coisas podem coexistir, como é que você enxerga esses dois vetores? Bom, não sou um grande especialista no mercado de carbono, né, mas eu acredito que há grande convergência, sim, conforme a gente vai evoluindo nesses dois temas, né? Tanto o mercado livre universalizando o acesso para todos os consumidores, esses produtos vão ganhar relevância, e também no mercado de carbono, como a Viviane disse, né, avançando aí, talvez até o final da década, a gente já tenha algo mais bem definido e algo mais consolidado, né? O que tem de muito interessante nesses certificados que comprovam a origem da energia, né, renovável, inclusive dá oportunidade para o consumidor participar ativamente do processo de transição energética no Brasil, né? O processo de transição energética ele não é uniforme no mundo inteiro, né? E também é sempre necessário compreender, né? Ele também é multissetorial, né? Porque tem características e desafios distintos em cada setor e em cada país, né? Especificamente no mundo da energia elétrica, que é onde eu transito e milito, né?
A gente já, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma matriz elétrica, né? Sempre falando elétrica, né? Não estou falando da transição energética como um todo. Na parte elétrica, a gente tem, no que tange aí a descarbonização, a gente está muito bem, obrigado, estamos bem avançados, somos modelo para o mundo inteiro, né? Mas a transição energética desse mundo da eletricidade, ela tem 3 Ds, né? Como é comumente aí explicado, né, nas metodologias. Além da descarbonização, a gente tem também a digitalização e a descentralização. E o Mercado Livre pode ser um grande vetor de impulso para a transição energética aqui no Brasil, né? Porque nós aqui avançamos na descarbonização, mas estamos muito atrasados na digitalização, né? E digitalização é dar acesso ali para o consumidor, ter tudo ali na palma da mão ou na tela do seu computador, né? E a descentralização poderia ser explicado não só produzir a sua energia quando for possível, mas também contratar ela de forma descentralizada, porque hoje 89 milhões de consumidores, quase a totalidade aí, 99,9 alguma coisa, os consumidores eles contratam, eles recebem energia que é contratada de forma centralizada sem que ele tenha conhecimento do que é isso, né? Já na Europa, a situação é inversa. Na Europa, principalmente, né, que é onde nós temos ali todo um conjunto de países com mercado livre universalizado, né, mas também na Ásia, parte dos Estados Unidos, parte do Canadá. São 35 países onde foi universalizado o acesso ao mercado livre, né? Lá é diferente. Lá eles estão bem desafiados, vamos dizer assim, no que tange a descarbonização, porque eles não contam com a abundância de recursos naturais como tem o Brasil, né? Essa luminosidade, calor, a luminosidade, os ventos abundantes também, né? E todos esses recursos hídricos, né? Mas lá eles avançaram, por causa da abertura do mercado, avançaram muito na digitalização e na descentralização. E eu acho que a universalização do Mercado Livre ajuda a impulsionar essas 2 pernas que faltam aqui no Brasil, ajudando a colocar o consumidor aí como um vetor essencial e talvez o propulsor da transição energética no Brasil. Bacana. A gente conseguiu permear aqui uma série de assuntos que corroboram até o que eu tinha falado inicialmente, que não é um único vetor, né? O Mercado Livre ele é uma matriz que consegue possibilitar uma série de eficiências, né? Tanto para o consumidor, quanto para o gerador, comercializador, sociedade e por aí vai. Bom, pessoal, queria agradecer primeiro a quem está aqui assistindo a gente, tanto presencial quanto online, ao José, à Viviane, por topar participar aqui do painel, e de novo a Exame pela possibilidade de estar aqui moderando esse painel. Obrigado. Obrigada, Matheus.